pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um assunto que já foi delicado pra mim, hoje não é mais, mas é algo que eu desejo compartilhar porque eu acho que muita gente não sabe, mas deveria saber, principalmente as mulheres, né, que me seguem. E por quê? Porque chega um certo momento na nossa vida que a gente quer ser mãe, então seria interessante que vocês estivessem sabendo e por dentro disso que eu vou falar hoje. Quem não sabe, eu perdi 3 bebês em intervalos de pouco tempo e em todas as minhas gestações eu perdia no início ali, nas primeiras semanas. A minha primeira gestação eu perdi com 8 semanas, em 2020. A minha segunda gestação eu perdi em dezembro do ano passado, com 5 semanas. E a minha terceira gestação eu perdi agora em julho, com 6 semanas. E aí, o que acontece? Eu sempre fiz o acompanhamento pelo SUS. Da minha segunda e da minha terceira gestação eu fiz particular, mas na primeira foi pelo SUS. Mas quando chegava no momento ali de perder o bebezinho e tal, curetagem, aquele processo todo ali, eu sempre ia pro hospital regional. E o que eu ouvia sempre dos médicos? Tu é nova, tenta de novo, é super comum perder as primeiras gestações. E e todo mundo tentando normalizar aquilo ali pra mim, sendo que de normal aquilo ali não tinha nada, porque estava custando o meu psicológico. Por mais que seja normal pra algumas pessoas, talvez pela medicina, por não ser considerado ainda uma criança, mas sim um feto, embrião, aquela coisa toda. Mas quem é mãe sabe que deu positivo, você vira mãe. Então é interessante falar sobre isso, porque muita gente perde e não sabe, perde sem necessidade. Quando a gente engravida a primeira vez, a gente não imagina que a gente vá perder, então não é algo que a gente esteja preparado para viver, a não ser que a gente já tenha perdido um bebezinho, aí perde o segundo ou perde o terceiro, que foi o meu caso, que eu perdi 3. Aí a gente já meio que já começa a gestação meio que preparado para perder, por mais horrível que seja, essa é a realidade. A gente tem exames de pré-natal e exames pré-concepcionais, eu acho que é o nome, que são exames que a gente faz antes de engravidar, para as mamães que planejam engravidar, porque tem mãe que não planeja. Mas para as mamães que planejam engravidar, eu vou deixar o nome de 3 examezinhos aqui para vocês, que uma menina me chamou e me passou. Não foi por indicação médica, gente, por incrível que pareça. Foi uma menina que viu meu caso e ela já tinha passado por isso, ela me chamou e me passou o nome desses 3 exames. Falou sobre a possibilidade de eu ter essa doença. Gente, o nome dessa doença é trombofilia. Esse é o assunto mais falado porque, assim, tem muita mulher que tá descobrindo trombofilia. Não sei porquê, não sei se é na nossa alimentação, não sei o que é, mas muita mulher tá descobrindo a trombofilia. A predisposição à trombose, a formar coágulos no sangue. E o que acontece? Quando o nosso sangue ele coagula, a gente não consegue passar sangue pro feto. Ou seja, o feto não se desenvolve. E eu nunca tive problema para engravidar. Eu sempre engravidei tranquilamente, nunca tive problemas com aborto espontâneo. Só que os meus bebês chegavam a um certo ponto, eles paravam de se desenvolver e eu perdia eles. E aí que começou a surgir a dúvida do que eu podia ter, né? A trombofilia, ela tem uma variedade, tipo assim, ela tem vários tipos de trombofilia. Então pode ser que você não encontre o seu caso de primeira, como foi o meu e foi o dela. Mas ela me passou esses 3 exames pra eu fazer e de primeira eu já achei qual era o tipo da minha trombofilia. Mas pode ser que no seu caso, caso você tenha que pesquisar mais a fundo, tenha que fazer mais exames de trombofilia para tentar achar em outra variedade. Mas assim, gente, por favor, se vocês puderem fazer antes de engravidar, para que vocês não precisem passar pela dor, pela frustração de que é viver um aborto. Então assim, porque por mais que seja normalizado pela medicina, gente, custa o nosso psicológico. É muito triste, é muito frustrante. A gente tem uma sensação assim, ó, se for falar em matéria de psicológico, a gente vira um caco. Então, assim, o que vocês puderem fazer para evitar passar por isso? O SUS, ele disponibiliza os exames de trombofilia de forma gratuita, com 3 abortos comprovados. Só que assim, gente, não precisa vocês passar por tudo isso. Se der, se tiver no teu alcance, se caber no teu orçamento, faz o exame de trombofilia antes mesmo de tu engravidar pela primeira vez. Pra você não passar por isso, entende? Se eu soubesse da possibilidade dessa doença, se eu soubesse dessa doença, eu teria feito. Porque, tipo assim,
o que der de evitar, gente, porque o primeiro filho, a gente não imagina que a gente vai perder. Mas quando a gente perde o primeiro, a gente fica ressabiada e, querendo ou não, é um trauma atrás do outro, assim. Então, se der de vocês fazer antes, façam antes de engravidar. Se caso não der, engravidou, faz o exame. No meu caso, eu fiz os exames particular, né? Porque eu não queria esperar, fazer consulta e e esperar passar por um ginecologista, aquela coisa toda do SUS, né? Clínico geral, né? Eu fui lá e fiz direto os exames particular. E aí eu descobri que eu tenho anticardiolipina IgM, que é uma das trombofilias. E aí, o que acontece? Descobrindo a trombofilia, você engravidando, você passa pra sua médica, a sua médica te manda um receituário assinado, e aí você consegue ganhar do estado as injeções. A trombofilia ela é tratada com uma injeção que é feita todo dia no mesmo horário, na área da barriga. É como se fosse aquela insulina para diabetes, sabe? A trombofilia ela pode trazer vários outros tipos de doença. Então é muito interessante que vocês pesquisem antes de engravidar. A trombofilia ela é muito mais comum do que o que a gente imagina. Eu nunca imaginei que eu tinha isso. Nunca passou pela minha cabeça. Nunca passou pela cabeça dos médicos que me atenderam. Inclusive, quando eu perdi a minha terceira gestação, as médicas do hospital falaram pra mim: "Tu é muito nova, continua tentando, uma hora vem". Gente, o psicológico fica como? Então, assim, pode acontecer sim dos médicos fazerem descasos com o seu caso, como eles fizeram comigo. Então, seria importante e legal da tua parte, eu tô aqui pra te alertar, pra que você investigue e procure isso antes que você sofra abortos por repetição, que foi o meu caso. Porque, infelizmente, os médicos não estão nem aí, a maioria não estão nem aí, principalmente se não for particular, eles não estão nem aí. Então, assim, investiguem, se vocês tiverem, tratem e tenham seus bebezinhos sem traumas psicológicos.